porque o que nós temos visto é que as pessoas que estudam e se detêm um pouco mais nesse olhar psicológico conseguem fazer uma leitura um pouco mais humanizada da doutrina espírita, menos impositiva. Isso reflete nas nossas falas na palestra pública, mas reflete na nossa forma de evangelizar as crianças, reflete na maneira como conduzimos o atendimento fraterno e como refletimos nos nossos estudos. Porque em algum momento a sensação que eu tenho é que nós estamos na doutrina espírita com um conceito, uma filosofia, uma abordagem diferenciada, mas a leitura ou a interpretação que nós fazemos continua sendo a mesma, pautada nos mesmos atavismos de religiões anteriores. E se fosse para continuar funcionando do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, não seria necessário, não seria, se fosse para continuar funcionando do mesmo jeito, não precisaria de outras religiões, não precisaria de uma outra forma de pensar. E então isso, de alguma maneira, nos assusta quando nós olhamos o movimento espírita, porque nós mudamos os termos, mudamos as expressões, mas continuamos ainda lidando com a mesma lógica de um Deus punitivo, de um Deus que condena as pessoas, que fere, que se vinga, que machuca. Continuamos olhando para as dores da vida como expiação, no sentido da Igreja Católica, de pagar o passado, e a gente tem que se ferrar e sofrer com a vida. E isso nada tem a ver com a proposta do Consolador Prometido, que é o que se propõe a ser a doutrina espírita. Então nós falávamos de parabenizar a iniciativa da URI, porque eu tenho certeza que estes estudos, ou as reflexões em torno da obra de Joana de Ângeles, elas têm um reflexo direto em todas as atividades da casa, nos aproximando um pouco mais da proposta de Allan Kardec, daquilo que ele traz, sob o nome do Consolador Prometido. Eu queria que vocês ficassem muito à vontade para fazer perguntas. A gente daqui a pouco vai ter papel disponível para quem quiser, ou vocês anotam do próprio papel de vocês, e aí eu posso ver no intervalo e responder assim que a gente voltar do intervalo. Ou se quiser levantar a mão e fazer a pergunta levantando a mão, pode fazer isso também, de levantar a mão. Por quê? Vocês vão ver que em termos de conteúdo, eu não vou trazer muitas coisas para vocês. Em especial, nós vamos nos ater a duas questões do Livro dos Espíritos. E aí nós vamos estruturar todo o pensamento dessa tarde em cima de duas questões do Livro dos Espíritos, que eu diria não são analisadas de verdade, não são refletidas. Claro que muitas outras questões, mas estas me chamam muito a atenção pela profundidade. E quando eu vejo algumas pessoas abordando estas questões, eu vejo falas muito superficiais. Então poucos abordam, e dos que abordam, numa interpretação muito superficial. E a nossa ideia então não é lascar um monte de conteúdos em vocês, para que vocês saiam daqui numa superficialidade de olhar psicológico. O que eu quero, o meu objetivo nessa tarde, é ajudá-los a enxergar em profundidade os elementos psicológicos que já estão em O Livro dos Espíritos, que já estão na base de construção do pensamento da doutrina espírita, e que é o que faz o grande desvio das abordagens religiosas que são impositivas, que culminam com a ideia de pecado, de castigo, de punição, e que não condizem com o consolo do Espiritismo. Então nós não vamos trabalhar com muito conteúdo, nós vamos trabalhar com uma profundidade, ou com uma capacidade de uma leitura mais aprofundada a respeito do que já estava lá em Kardec. E essa era a proposta do codificador, que nós tivéssemos um olhar profundo e que buscássemos a capacidade de profundidade nas ciências.
Então não temos a menor dúvida de que a filosofia, a pedagogia, a psicologia são ciências que nos ajudam a olharmos para a doutrina espírita e enxergarmos coisas que já estavam lá. Mas como nós não tínhamos esse olhar apurado, nós não conseguimos enxergar. E então fazemos uso de algumas ferramentas da psicologia, algumas ferramentas da educação, algumas ferramentas da filosofia para enxergar aquilo que sempre esteve e que Kardec já colocou desde 1857, mas nós não tínhamos olhos para perceber essas concepções. Faz sentido isso que eu falo para vocês? Ou vocês preferem que lasque um monte de conteúdo e trocentos slides? Porque aqui dá para falar 8 horas com 20 slides que nós temos aqui, sendo que 4 está desmembrado porque podia ser um só, então 18 slides, e não vamos lascar um monte de conteúdo. Vocês estão à vontade para fazer perguntas, questionamentos, nem que seja para levantar e dizer assim: Marlon, eu não estou entendendo nada do que você está falando, para daí eu tentar explicar de um outro jeito. Vamos fazer isso? Porque a ideia é essa, que vocês saiam daqui com uma clareza. Eu não quero ficar falando, e tenho recusado muitos convites para falar para públicos maiores assim, porque eu vejo que a chance de ficar aqui falando, e vocês saírem daqui mais confusos do que chegaram é bem grande, não tendo a possibilidade de fazer perguntas, de construir o pensamento através de uma dialética ou de um diálogo. Então essa é a minha preocupação, e eu quero trazer as coisas devagar, ir mostrando com alguns exemplos. Quero que vocês pensem em exemplos e vão trazendo essa discussão para que a gente saia daqui com uma forma um pouco diferente de pensar a doutrina espírita, para aqueles que ainda não conseguiram entender o olhar psicológico de Joana de Ângeles, tá? E quem tiver vergonha de fazer pergunta, como eu disse, faça por escrito, entrega para alguém aí da organização, deixa lá atrás da mesa, entrega aqui à frente, e daí quando voltarmos do intervalo, eu respondo essas perguntas. Nós vamos ver como que a minha garganta vai resistindo, porque eu não estou muito bem da garganta hoje. Se tiver necessidade, nós vamos para mais ou menos 1 hora, 1 hora e pouquinho, daí a gente para, só para fazer um xixi, tomar água, alguma coisa e volta, e depois lá por 4h30 nós fazemos intervalo. E se a minha garganta for indo bem, a gente vai bem e vamos até as 10h30 como... Não é? Tá bom. Nós vamos falar hoje, já estava posto no cartaz, sobre autodescobrimento. Mas então, como eu dizia para vocês, eu quero lhes ajudar a situar aonde entra o autodescobrimento no contexto da doutrina espírita. Porque há pessoas atrapalhadas no meio do caminho que acharam que esta história de autodescobrimento tem a ver com esses psicólogos mal resolvidos que não têm o que fazer da vida e vieram se enfiar no centro espírita. Porque se o Marlon tivesse mais coisa que fazer, ele estava fazendo lá em Curitiba, não estava viajando por aí para ficar ganhando aplauso das pessoas, ele estava fazendo o trabalho que ele tinha para fazer. Então, dá até uma sensaçãozinha assim, de que tem um monte de psicólogos que vão se enfiando no espiritismo e trazendo um olhar de fora. Por isso eu quero fazer essa contextualização, para que a gente entenda que muitas pessoas foram estudar a psicologia não para enfiar no espiritismo, mas elas já percebiam o olhar psicológico na doutrina e foram buscar a faculdade, uma especialização para compreender melhor. Fato é, vamos fazer um parênteses aqui, que psicólogo não é um tipo de gente que se confia. Tá? Já vamos dizer mais ou menos por aí. A maioria não é confiável, a maioria não presta, a maioria tem grandes dificuldades. E aí a gente se esforça muito, faz terapia, faz supervisão e às vezes consegue contribuir. Mas quando as pessoas dizem, nós temos uma psicóloga lá na nossa casa, eu digo, tome cuidado, que ela pode acabar com o centro espírita, dependendo de como for. Porque as pessoas acham que tem que ser psicólogo para coordenar grupos de estudo, e isso é um erro danado, porque um psicólogo coordenando grupos de estudos tem mais chance de se atrapalhar do que um não psicólogo. Guarda isso que eu estou falando para vocês. Um psicólogo coordenando grupos de estudo de Joana de Ângeles tem mais chance de se atrapalhar do que um não psicólogo. O que nós precisamos é de um conhecimento a respeito de determinados conceitos. Sim,
Porque para eu falar da abordagem de Joana de Ângeles, eu preciso ter uma noção do que é ego e do que é self. São estruturas psíquicas quase que opostas, têm funções muito diferentes. E se eu não tiver uma mínima noção do que é ego e do que é self, não dá para eu me aventurar por muitos textos de Joana. Alguns dá, mas há muitos textos que não dá para a gente se aventurar sem ter a noção do que é ego e do que é self. Mas veja que para isso não precisa ser psicólogo, para isso precisa ser alguém que estudou estes conceitos. Porque em psicologia nós temos muitas linhas teóricas diferentes. Esta noção de ego e de self que Joana de Ângeles traz é de Carl Gustav Jung, da psicologia analítica, é uma abordagem. Existe psicossomática, existe psicanálise, existe Melanie Klein, Winnicott, existe Moreno com psicodrama, existe a transpessoa. Existem 500 linhas teóricas dentro da psicologia. E um psicólogo que tenha se detido nos estudos freudianos, em Lacan, em Winnicott, em Melanie Klein, ele não entende nada do eixo ego-self de Joana de Ângeles. Entendem? Então, ser psicólogo é muito arriscado. Pior ainda quando o psicólogo acha que ele tem um conhecimento a respeito do outro maior do que o outro mesmo. E aí quer analisar as pessoas. Veja, mas isso que você está fazendo é projeção. Isso que você está fazendo é deslocamento. E aí quer analisar as pessoas, quer dizer como que elas agem, o que elas fazem. Esse tipo de gente você corre longe, porque esse tipo de gente é muito perigoso, tá? Não dê espaço para essas pessoas na tua vida. E é bom, e eu posso falar isso porque eu sou psicólogo, né? E olha aquele que fala, isso não é nada comprovado cientificamente, como se tudo aquilo que você busca ou faz não serve de nada, que o outro te derruba. E as pessoas dizem não é nada comprovado cientificamente porque não estudaram, né? Porque tem um monte de abordagens científicas e trazendo tudo isso, né? Então, cada um acredita no que quiser, porque até a ciência hoje em dia já é questionável, né? Porque a gente não vê alguém que, mesmo quando nós estamos falando de espiritualidade, raríssimos são os pesquisadores que, em não se interessando por espiritualidade, foram pesquisar para comprovar. A maioria já acreditava naquilo. E o que a gente hoje em dia chama de pesquisa é a tentativa de comprovar por um determinado método aquilo que eu já acredito. E se o método não comprovar, a gente então abandona aquilo e hoje muito do movimento que parece desenvolvimento científico, na verdade é só uma tentativa de comprovar o que você já pensava anteriormente, e aí vai tudo por água abaixo, mas é esse mundinho que nós estamos, é isso que tem para hoje, e vamos lidando com isso que não tem coisa melhor, tá? Mas como eu dizia para vocês, a nossa proposta é de autodescobrimento, e eu quero então trazer a lógica de onde o autodescobrimento se insere no espiritismo, assim como o olhar religioso. Quando Allan Kardec começa a doutrina espírita, ou quando ele está lá fazendo as suas perguntas, ele não tinha a intenção de um olhar religioso. Mas em determinado momento ele pergunta aos espíritos: qual pode servir de modelo e guias seguros para a humanidade, ou quem poderia servir? E a resposta que os espíritos dão é: vede Jesus. E a partir daí, Allan Kardec começa a ter um olhar a respeito da figura de Jesus, dos seus milagres, das suas passagens, e traz isso que depois foi ganhando corpo e que se estabeleceu na doutrina espírita como uma religião. Mas o objetivo não era de estabelecer uma religião. E nós vemos no livro Viagem Espírita, de 1862, Allan Kardec falando que acreditava em muçulmanos espíritas, em católicos espíritas, em protestantes espíritas. O espiritismo como um corpo de conhecimento que oferece subsídios para o católico, o protestante, o evangélico, o muçulmano refletirem melhor sobre as suas práticas religiosas, mas não o espiritismo como uma religião, como hoje está instituído. Então surge o olhar religioso por uma determinada pergunta, e o autodescobrimento ele também surge no meio do desenvolvimento das ideias espíritas, e isso eu quero trazer então para vocês. A nossa reflexão começa com o anúncio que Allan Kardec faz na Gênese, quando ele nos diz:
a humanidade chegou a um período de transformação em que a Terra deve elevar-se na hierarquia dos mundos. Este texto e os próximos que nós vamos nos utilizar foram extraídos da Gênese. A Gênese é o último livro que Allan Kardec publicou e que compõe aquilo que nós chamamos de o Pentateuco Espírita, as 5 obras básicas, das quais nós precisamos aprender a transitar com muita facilidade. Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês 3 ou 4 capítulos que existem na Gênese, a maioria não vai saber falar. Nós nem sabemos direito o que tem na Gênese, quanto mais conseguir transitar por aqueles conteúdos, assim como muitos de nós lemos o Evangelho de ponta a ponta em algum momento da nossa vida, mas não temos noção de onde estão as questões referentes à cólera, onde estão as questões referentes à riqueza ou à pobreza, porque a gente não se situa no que está lá. Eu fico lembrando dos evangélicos, quando fala de um texto bíblico que eles conseguem mexer naquela Bíblia e acham as passagens, porque aquilo é a sua referência doutrinária. E nós temos Allan Kardec como referência doutrinária, mas não o temos de verdade, porque a gente não consegue transitar com facilidade pelo seu pensamento depois de 150 anos, e isso é uma coisa, 160 anos, e isso é algo inadmissível. Nós precisamos conseguir transitar com facilidade pelas obras codificadas por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese. Hoje em dia as pessoas vão falar de transição planetária e usam Manuel Filomeno de Miranda e não percebem que Allan Kardec falou de transição planetária. Vão falar de instintos e usam Leon Denis sem se deter no que Allan Kardec falou de instintos. Vão falar de amor e usam Joana de Ângeles sem se ater ao que Allan Kardec falou de amor. E hoje nós temos palestrantes que conseguem fazer um seminário de perdão durante 3 horas e não fazer referência aos textos de Allan Kardec, que são um grande marco do perdão. A concepção da doutrina espírita estão postas por Allan Kardec. Então isso, no meu ponto de vista, é do campo do inadmissível, porque Allan Kardec é a nossa referência doutrinária e nós deveríamos transitar maravilhosamente bem por todas essas obras. Vocês acham que eu estou sendo exigente demais? E se achasse, o problema é seu também, porque dizer que eu estou sendo exigente demais quer dizer que você está muito aquém disso que eu estou falando, porque o pensamento faz sentido, não faz? Se essa é a nossa referência doutrinária, como que nós não temos intimidade com isso? Só para fazer um parênteses para vocês entenderem, na nossa casa, quando alguém vai para o atendimento fraterno, o Getro trouxe papel e está me dizendo pela linguagem de sinais que o papel e que as canetas estão lá atrás para quem quiser fazer alguma pergunta. Muito obrigado. Quando nós vamos para a sala de atendimento fraterno na nossa casa espírita, as pessoas levam, quem vai fazer o atendimento, leva o seu evangelho e o seu livro dos espíritos. E conforme o conteúdo que o sujeito traga no atendimento, você começa a rebolar, porque você tem que achar no livro dos espíritos ou no evangelho as orientações doutrinárias para aquele caso. Se vira. A frase de ordem na nossa casa é essa, se vira. E claro que no máximo pode pedir ajuda a alguém, a gente está ali para ajudar. Mas por quê? Porque o que alguém vem em busca no atendimento fraterno não é do que o Marlon pensa ou do que o Marlon acha, é do que Allan Kardec fala. E para isso nós fundamentamos. Até porque eu poderia repetir para as pessoas o que está lá no Livro dos Espíritos, mas se eu repetir maravilhosamente bem para essas pessoas, qual que é a sensação que elas terão? De que é o Marlon quem sabe. E depois, ela tendo outra dúvida, ela vai vir perguntar para o Marlon. E depois ela vai querer mandar um WhatsApp para o Marlon. O que nós fazemos é mostrar no Livro dos Espíritos ou no Evangelho que ali estão as respostas para a sua vida. E por isso, quando ela tiver outra pergunta, ela vai buscar o Livro dos Espíritos. E quando ela estiver angustiada, ela vai buscar o Evangelho. E quando ela não estiver bem, ela vai buscar Kardec. E no máximo, ela vai mandar um WhatsApp para o Marlon dizendo: Marlon, aonde que está a questão da cólera no Evangelho que eu não estou achando? E o Marlon vai dizer que está lá no capítulo 6, 7, agora já não lembro, tem que achar o meu, e daí eu consigo dizer. E ele mostra lá nas bem-aventuranças aonde que está a questão da cólera, para que essa pessoa possa refletir sobre a cólera. Mas ela não vai perguntar para o Marlon o que eu faço com a minha raiva, porque ela já entendeu que as suas respostas estão no Evangelho, no Livro dos Espíritos, em especial, quando falamos das aflições.
O pensamento faz sentido para vocês, né? As nossas palestras deveriam ser todas fundamentadas em Allan Kardec. A nossa abordagem nos grupos de estudo, as pessoas vão falando o que elas pensam, elas vão falando o que elas acham. E se você diz a partir do que você está falando, não, porque Kardec diz aonde Kardec diz isso, a pessoa se racha, mas não consegue falar. E isso, em termos de doutrina espírita, no olhar de Marlon, é do campo do inadmissível. Tá? Nem lembro por que eu andei nesse... porque eu estava contextualizando a Gênese, que a gente não sabe o que é a Gênese. E a Gênese, neste ano, nós comemoramos 150 anos do lançamento da Gênese, 1868. Comemorando 150 anos de lançamento desse livro, nós acabamos estudando um pouco mais, as abordagens são em torno dele. Eu achei ótimo, então, aproveitar para trazer aqui para vocês também. Porque a Gênese é o último livro da codificação. E no último capítulo da Gênese, o título é São Chegados os Tempos. É lindíssimo. Porque veja bem, Allan Kardec está concluindo não apenas um livro. Allan Kardec está concluindo todo o desenvolvimento dos conceitos e das ideias espíritas. E ali ele nos diz, são chegados os tempos. A sensação que eu tenho é que ele veio construindo um pensamento, ele veio nos oferecendo uma base, e depois que ele conclui tudo isso, ele diz, olha, se você entendeu tudo isso, agora nós vamos colocar em prática, porque a prática de tudo isso que nós construímos até aqui é a construção dos novos tempos. São chegados os tempos, diz ele, em que nós precisamos nos elevar na hierarquia do mundo, e se tiver tempo nós vamos discutir melhor o que é essa elevação da hierarquia no mundo, mas ele está dizendo de uma grande revolução que precisa acontecer, e que esta grande revolução não se dá mais lá fora, nas entranhas do mundo. Agora são as entranhas do homem que se agitam, porque nós precisamos aprender uma outra forma de compreender a vida. Nós precisamos desenvolver um outro pensamento para entender o desenvolvimento do ser humano. Nós precisamos nos posicionar frente às pessoas de uma maneira diferenciada. E tudo isso foi construído dentro da doutrina espírita. Tudo isso é acessível desde que a gente se detenha a estudar. São chegados os tempos, Allan Kardec está ali anunciando que nós precisamos apreender a existência material por um outro ângulo, e por consequência a nossa compreensão a respeito do sujeito é de um outro ângulo, e a transformação moral, que isso é o nosso objetivo principal, a transformação moral, ela é compreendida por um outro ângulo. Lembrem que lá no Livro dos Espíritos, na conclusão, quinto item da conclusão, Allan Kardec fala de 3 momentos das ideias espíritas. Se você não lembra, chegando em casa se comprometa de voltar lá a estudar. No item 5, 3 momentos das ideias espíritas. O primeiro é o do fenômeno, porque hoje o Marlon veio falar sobre autodescobrimento nessa tarde e nós temos esse pingo de gente. Estou brincando, é bastante, claro que é bastante. Mas se dissesse que Marlon ia fazer materialização do espírito de Joana de Ângeles e que ela materializada ia dar uma palavrinha com vocês, nós estaríamos aqui em 250 pessoas? Nós estaríamos em 2.500 pessoas se dissesse que é materializar, porque ia ter gente vindo do Rio de Janeiro para assistir isso. Bom, agora com essa questão do combustível, tenho certeza, né? Com certeza muito mais do que quanto nós estamos, porque o primeiro movimento mobiliza as pessoas é o fenômeno. Depois do fenômeno, diz Allan Kardec, vem o desenvolvimento da filosofia, porque eu vou querer entender como este fenômeno funciona, eu vou tentar compreender esta situação, e isso é o momento filosófico, a compreensão disso. Mas o terceiro e último momento, ou seja, o final da doutrina espírita, é a transformação moral, ou seja, a aplicação das ideias. Então, com isso, nós dizemos que o objetivo da doutrina espírita é a transformação moral.
Mas se nós não observarmos todo o contexto e não conseguirmos apreender alguns pontos do pensamento que Allan Kardec veio construindo ao longo da codificação dessa doutrina, nós não entendemos o que seja transformação moral. E o máximo que nós temos feito no discurso de transformação moral é o que a psicologia chama de repressão. Sabe o que é repressão? Eu sou uma pessoa vaidosa. Vaidade é uma coisa bonita ou feia? Feia. É um pecado capital estabelecido pela Igreja Católica. Então, o que nós fazemos com a vaidade? Escondemos, negamos, reprimimos. E eu queria sair com um brinco enorme e com um anel enorme, tiro o brinco, ponho um anelzinho menor e acredito que agora eu sou uma pessoa melhor. Porque eu não sou mais aquela pessoa vaidosa. Eu comprava uma camisa de R$250. Hoje, eu compro uma camisa de 70. Não sou uma pessoa melhor? Não, não é. Eu antes era orgulhoso, dava de dedo, as pessoas diziam, vocês são um bando de retardado, porque vocês têm que ser igual a mim, porque eu sou maravilhoso, não aceitava crítica, metia a boca. Hoje eu dou uma segurada. Aí eu penso, meu Deus, são um bando de retardado, meu Deus. Sou uma pessoa melhor, não sou? Só mascarado. Então a vaidade antes se expressava no meu brinco imenso e naquele colar que eu usava. Hoje não tem mais o colar ou o brinco para ela se expressar, mas ela continua lá. E agora ela se expressa no uso que eu faço do microfone, porque eu posso me exibir vaidosamente usando um brinco e um colar, ou eu posso me exibir usando o microfone, usando a palavra na borrasca, usando não sei o que lá e não sei mais o que são agora os adereços que eu utilizo para satisfazer-me como um sujeito vaidoso. Mas quando eu faço uma psicografia linda, usando o termo borrasca que Lins de Vasconcelos usou, e daí eu vou estudar o que é borrasca e falo da tal da borrasca, não parece que eu sou a mesma pessoa vaidosa que usava aquele brinco enorme. Dá a mim a impressão de que eu sou uma pessoa melhor, dá a impressão de que eu me transformei moralmente, mas em essência continuou tudo igual, só mudou o sintoma, só mudou a forma da vaidade se manifestar. E aí nossos centros espíritas vivem grandes conflitos, por quê? Porque nós continuamos a ser as mesmas pessoas conflitadas, mas que agora manifestam seus conflitos na coordenação de grupos de estudos, na direção de reunião mediúnica, na forma de evangelizar. E aí nós não conseguimos administrar os conflitos. Na reunião mediúnica nós não conseguimos fazer intervenções porque os grupos não se abrem a mudanças. E nós temos as pessoas dizendo que sempre foi assim. E nós temos um julgando o outro dentro do próprio centro. E nós temos um falando mal do outro dentro do mesmo grupo mediúnico. E nós temos traições acontecendo dentro do centro espírita. E nós temos na culminância de tudo isso as obras de Manuel Flamengo de Miranda, falando então de tudo que tem acontecido nos porões dos principais centros espíritas do país. Porque ele está falando de centrinho escondido e não filiado, ele está falando do que está acontecendo dentro do movimento espírita. Porque nós nos obrigamos a uma transformação moral, mudando a aparência das coisas sem fazer uma mudança mais profunda. E eu que continuo o mesmo, ao invés agora de me manifestar no carrão, me manifesto na coordenação de grupos de estudo, mas continua igual. Pior, porque antes, quando tinha o carrão, eu me sabia vaidoso. Agora, na coordenação de grupos de estudos, eu acho que eu não sou. Fica pior, porque antes eu enxergava para o conflito e agora eu acho que eu não tenho. E qualquer um que queira sinalizar esse conflito, eu sou capaz de matar a pessoa, em nome de Jesus Cristo, como muitas vezes nós já fizemos na igreja, de matar as pessoas
expulsá-las do centro espírita em nome de Jesus Cristo. Esses tempos chegou um casal na nossa casa. Nós queríamos frequentar a casa aqui. Pode? Claro, não tem que perguntar. A casa é da comunidade. Um centro espírita da comunidade. Não existe um dono, né? Todos podem fazer parte, existem regras para assumir a diretoria, mas é de uma comunidade. É dizer porque nós fomos expulsos de uma casa espírita. Nossa, que coisa boa, né? Mas não podemos chamar aquilo lá de casa espírita, porque se fosse uma casa espírita, estaria seguindo os preceitos de Allan Kardec. E se tivesse seguindo os preceitos de Allan Kardec, não teria expulso ninguém, porque não tem dono para mandar, muito menos requisitos ou índices que possam indicar uma pessoa ser expulsa ou não. Então não deveríamos chamar aquilo lá de uma casa espírita. E o pior é que faz parte da regional que eu sou presidente. E aí depois apareceu um grupo na nossa casa espírita. Queríamos fazer parte aqui. O que aconteceu? Nós fomos expulsos também. Digo, o que houve? Nós tivemos um outro problema lá. Digo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí depois, na mesma regional, eu tive notícia de um outro casal que foi expulso também de uma outra casa, porque eles tinham feito sexo dentro do centro espírita. Era ela casada, ele casado, mas sabe aquele negócio da reunião mediúnica? Eu estou aqui doutrinando o espírito, bem pertinho, por isso que a gente diz, não se abaixa, não sente o perfume, né? Aí doutrinando bem pertinho, você está bem, meu bem? Estou bem. Meu marido nunca perguntou se eu estava bem, aí esse homem vem me perguntar 2 vezes, eu estou bem, me traz uma aguinha, me dá atenção no final do trabalho, vem conversar comigo, eu vi que você não ficou bem, se apaixona, não tem o que fazer, porque aprendeu que no motel não é lugar para fazer sexo, porque tem uma psicosfera negativa, aonde... Aí vai no centro espírita. Isso tudo por quê? Porque não estudou Allan Kardec de verdade. Estas presepadas que nós estamos vendo no movimento espírita é porque nós não estudamos Allan Kardec de verdade. E vou falar mais para vocês. Daqueles que discursam o estudo, muito poucos a vivência. Então a gente até sabe, a gente discursa, a gente fala, a gente está lá no grupo e a gente está discutindo, mas na hora que tem a minha vida, isso não tem nada a ver. E uma vez eu abordei um senhor que estava numa situação de raiva, e ele já era espírita de muitos anos, eu digo, e aonde que entra Jesus nesta hora? Ele diz, não envolve Jesus agora! Jesus não tem nada a ver com isso. Aí depois que ele me falou uma dessa, eu digo, bom, se Jesus não tem a ver, o que eu estou fazendo com uma pessoa louca dessa? Virei as costas e fui embora. E a grande maioria dos nossos conflitos nas casas espíritas, ou a grande dificuldade do desenvolvimento das casas espíritas tem a ver com isso, com a nossa falta de compreensão a respeito da obra que Allan Kardec nos ofereceu. Veja que nós temos um conhecimento lúcido, claro, mas nós somos 4% da população brasileira. Não tem alguma coisa errada? 4%. Nos nossos grupos de estudo, então vamos melhor contextualizar, nós temos palestra pública, uma multidão de gente que ainda está dentro dos 4%, e nos grupos de estudo nós temos um pingo de pessoas. E aqueles que chegam nos grupos de estudos, no primeiro ano, mais de 50% evadem. E os grupos começam com 30 e terminam com 10, essa é a média no Brasil. Os grupos de iniciantes começam com 30 e terminam com 10. Então o grupo de estudo já é um grupo muito pequeno em relação à quantidade de pessoas que chegou à casa espírita. E deste grupo muito pequeno nós terminamos com 10. Ou seja, 30 pessoas chegaram querendo estudar a doutrina espírita e nós conseguimos convencer 20 delas de que elas não devem estudar a doutrina. E fizemos com que 20 se afastassem do espiritismo. A evangelização, ela vai funcionando enquanto a gente ainda consegue oprimir as crianças. Você tem que ir, você é meu filho, enquanto eu mando, aí vai ser. Só que depois, quando ele tem 16 anos, 17, 18, nós temos um abismo. Porque mais da metade, ou seja, a maioria das casas espíritas no país, não tem grupo de jovens.
Gente, esses são dados alarmantes de um movimento que deveria ser estruturado em cima de um dos pensamentos mais lúcidos em termos filosófico, científico e religioso que o mundo já teve acesso. E nós temos 4% da população. Não estamos falando porque o resultado tem que ser quantitativo, porque não adianta ter um monte de gente e não haver transformação. Mas algo sinaliza que vai mal, que precisamos estabelecer novas bases, que precisamos repensar o nosso lugar na casa espírita, o lugar da casa espírita na comunidade em que está inserida e o lugar do espiritismo na nossa vida. Porque senão as coisas não vão caminhar. E esta hierarquia dos mundos na qual, segundo Allan Kardec, o espiritismo teria um papel relevante, não se dará. Mais à frente, Allan Kardec, no mesmo capítulo São Chegados os Tempos, item 5, diz assim: a humanidade tem realizado até o presente incontáveis progressos. Os homens, com sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar: o de fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegurem o bem-estar moral. Veja que ele nos diz que resta ainda, ou seja, esta historinha no centro espírita de meu irmão para cá e meu irmão para lá, não é a grande conquista, como Allan Kardec fala, do bem-estar moral. Porque é meu irmão para cá e meu irmão para lá, até que o irmão discorde do jeito que o outro irmão pensa. E aí já não é mais meu irmão. Ou às vezes a gente continua chamando de irmão, mas a nossa intenção é de dizer seu cretino, e como é feio dizer seu cretino, a gente diz meu irmão, veja bem. Mas no fundo, o coração está encharcado de raiva e do desejo de anulação do outro. E quando ele não vem ao grupo de estudo, nós dizemos, nossa, no fim até que ficou mais leve hoje, né, gente? E não percebo que eu estou esfaqueando aquele que eu digo meu irmão. Resta ainda um imenso progresso a realizar. Nós precisamos dar passos muito mais largos em termos de desenvolvimento moral, embora já tenhamos um grande desenvolvimento intelectual. Nós temos uma capacidade lógica, nós temos raciocínio, nós conseguimos apreender os conteúdos, nós temos uma reflexão sobre os conteúdos, mas o bem-estar moral ele decorre da aplicação destes conteúdos. Faz sentido para vocês? E então, Allan Kardec ainda diz mais. Já não é somente de desenvolver a inteligência de que os homens necessitam, mas de elevar os sentimentos. Então há necessidade do desenvolvimento intelectual, obviamente. Nós precisamos estudar, sem dúvida. Nós precisamos nos dedicar mais aos textos, eu não tenho a menor dúvida. Dentro das religiões, em proporcionalidade, o Espiritismo é a religião com maior desenvolvimento intelectual e econômico. Vocês sabiam disso? Nós somos as pessoas com maior escolaridade e com maior poder aquisitivo em comparação com as outras religiões. E aí quando eu olho a gente, eu digo, meu Deus, o que tem por aí então? Uma pergunta rápida para vocês. Quem aqui leu a série No Mundo Espiritual de André Luiz? Uma vez. Quem leu? Levanta o braço. Olha que vergonha. André Luiz, a série de André Luiz, é o básico do básico do básico para organizar alguns pensamentos dentro da doutrina espírita. Quem leu 2 vezes a série No Mundo Espiritual de André Luiz? Aonde estão essas pessoas? 5 pessoas, né? Quem leu a obra de Ivone Pereira? Pelo menos 6 livros de Ivone Pereira. Levanta o braço para dar uma olhada. Quem leu 2 vezes 6 livros de Ivone Pereira?
Quem leu pelo menos 4 livros de Manuel Flamengo de Miranda? Quem leu a série psicológica de Joana de Ângeles? Olha que vergonha, gente. Se eu soubesse que era esse livro, não tinha vindo. O Jefferson disse, olha, o pessoal é estudioso, o pessoal vai vir com mochila de livros, porque a hora que o Marlon começar a falar, ele já vai pegar o livro, ele já vai abrir, poder debater junto. Aí por isso que eu falei que eu vinha, se eu soubesse que era isso aqui, não tinha vindo não. Não é para constrangê-los, não entendam com essa intenção. Mas veja, todo o pensamento da doutrina espírita que está posto em Allan Kardec, a gente tem o maior acesso quando a gente estuda Joana de Ângeles, Manuel Flamengo de Miranda, Emmanuel, Ivone Pereira, e aí nós não conseguimos transitar por Allan Kardec, não conseguimos transitar por esses autores. O que isso vai ter a ver com o desenvolvimento das ideias espíritas? Porque primeiro vem a compreensão, para depois vem a aplicação. Como que fica a aplicação se a gente está tão comprometido? E nós estamos há 10 anos nas casas espíritas com conhecimento geral. Nós temos conhecimento geral de espiritismo, isso é péssimo. Quem aqui está há mais de 5 anos no espiritismo, levanta a mão para eu dar uma olhada. O que vocês ficaram fazendo nesses 5 anos? Mas é verdade, o que a gente ficou fazendo em 10 anos na casa espírita? Há 20 anos, a gente vai indo assistir palestra, a gente vai indo nos grupos de estudo, a gente vai nos trabalhos assistenciais. Mas se perguntar quais foram os conceitos que você desenvolveu dentro da doutrina espírita, o que você estudou de verdade, o que você se aprofundou para que isso refletisse numa aplicação na sua vida? Nada. Nós estamos lá com uma moça, na nossa casa espírita, nós estimulamos as pessoas a fazerem pesquisas dos próprios temas. Ela pensa qual é o tema da sua vida e ela vai estudar esse tema. E nós estamos lá com uma moça que ela estava querendo estudar o desapego. Aí depois de 3 semanas ela disse, já estudei tudo o desapego. Nossa, 3 semanas? Já concluí minha pesquisa. Digo, mas o que você pesquisou? Não, vi que em Allan Kardec não tem nada, tinha um negocinho aqui, acabou a pesquisa. E daí você desapegou agora, porque ela estava com um conflito lá? Você desapegou? Não. Eu falei, então vai estudar mais. Porque você não compreendeu a doutrina espírita e ela não refletiu na tua prática numa vida melhor, então vai estudar mais. E aí ela foi para alguns outros autores, passou mais 1 mês, 2 meses estudando, e aí ela veio inebriada, disse, Marlon, eu achei umas coisas que eu nunca tinha pensado. Lá no Consolador ela achou algumas colocações de Emmanuel que ela nunca tinha pensado e abriu um mundo para ela. Falei, pois está vendo? Agora você vai fazendo o exercício de refletir sobre isso na tua vida. E agora nós vamos buscar a Joana de Ângeles, o que ela fala do desapego. E aí ela vai pesquisar a Joana de Ângeles para ver o que fala de desapego. E depois eu já estou configurando lá com ela, para ela estudar na filosofia, se eu não me engano são os cínicos, que tem uma abordagem de desapego, para que ela vá encontrar mais fundamentação filosófica, além do psicológico doutrinário, tudo que tem, para compreender o apego e o desapego na sua vida, porque eu tenho certeza que essa mulher, depois de passar 1 ano, 2 anos, estudando e refletindo sobre o desapego, ela vai ter uma mudança. Se ela fizer um exercício do para dentro, ela vai ter uma mudança. Então a gente ainda não conseguiu crescer nem nesse desenvolvimento psicológico. Quais foram os temas que vocês passaram 1 ano estudando? Talvez não tenha nenhum. A gente estuda para fazer palestra, então tem uma palestra para fazer, a gente estuda. A gente estuda para coordenar um grupo de estudo, a gente estuda para ir para reunião mediúnica, mas os temas da minha vida que vão me transformar numa pessoa melhor, a gente não estuda. E como que a gente vai se transformar numa pessoa melhor sem que a gente faça esses estudos? Não é possível. Porque nós estamos falando do desenvolvimento da inteligência e além deste desenvolvimento, ainda precisa vir o desenvolvimento do sentimento. Nós estamos aquém do desenvolvimento intelectual. Então ele precisa ainda avançar e o desenvolvimento dos sentimentos precisa caminhar na mesma linha. E aí a minha pergunta começa aqui. E como se faz para elevar os sentimentos? A gente não sabe nem estudar direito, mas vamos fingir que a gente sabe bem, que a gente tem um ótimo hábito de estudo, de pesquisa, que toda semana a gente faz uma dissertação sobre algum tema. E aí, vamos fingir que isso, aí caímos no elevar os sentimentos. E como faz para elevar os sentimentos? Quando você está com raiva, como você eleva esse sentimento?
Quando você está triste, como que você faz para elevar a sua tristeza? O que mais que nós falamos ali? Alegria, né? Quando você está com medo, como que você faz para elevar esse medo? E como que eleva vaidade, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo? Como que faz para elevar essas coisas? Já parou para pensar? Volta lá nos exemplos que eu estava dando. O que nós sabemos fazer até agora é negar. Então eu tenho orgulho e eu nego. Eu tenho orgulho e eu camuflo. Eu tenho orgulho e eu compenso. Eu tenho orgulho e eu desloco. Mas elevar esse sentimento, nós ainda não sabemos como fazer. Tem que identificar dentro de você. Tá, e daí identifica, é um passo importante. Depois que identifica, daí faz o quê? Então identifiquei, eu sou uma pessoa orgulhosa. Faz o quê daí? Hã? E faz o que mais? Em geral, a gente vai se obrigar a ter uma postura oposta, de humilde, achando que quando eu me esforço para ser humilde, eu estou combatendo ou desenvolvendo o meu orgulho. Dá certo isso? Não dá, porque eu continuo sendo orgulhoso, mas agora com uma máscara de humilde. Então lá por dentro há o orgulho, mas eu falo mais manso, eu dobro a minha cabeça, eu chamo de meu irmão, minha irmã, e tenho a sensação de que eu sou uma pessoa humilde igual o Chico Xavier era. Coloca a mãozinha posta assim, uma na outra, e aí dá uma sensação, e ninguém vai olhar para mim e dizer, nossa, o Mar é arrogante, né? Não, porque ele é tão querido, tão humilde. Isso aí é uma máscara de humildade. E nós colocamos a máscara do humilde, a máscara da paciência, a máscara da bondade, a máscara da caridade, e depois vai tudo implodindo lá dentro. Aí a gente tem problema de refluxo, de coluna, de hérnia de hiato, hérnia de disco, de tumor na cabeça, no seio, pernas inquietas, síndrome do intestino irritável, porque o organismo inteiro implode destas energias que nós não sabemos como educá-las ou como vivenciá-las de maneira a elevá-las. E aí a pessoa diz, nossa, não, eu vivo a vida que eu queria, o meu único problema é a ansiedade. Óbvio, porque a ansiedade é por onde você esconde tudo que você não consegue entrar em contato e viver. Eu estou falando porque eu ouvi isso esses tempos aí. Não, eu sou, Marlon, de verdade, se eu não fosse ansioso, eu seria a pessoa que eu queria. Falei, então você não parou para pensar o que pode ter a ver essa ansiedade? Não sei, mas eu estou tomando agora um remédio para diminuir a ansiedade. Não vai dar certo, daí agora tomar remédio já virou espírito puro, daí já, né? Assim que o remédio entrar, eu quero ver o que vai acontecer com o remédio quando você sair desse corpo e não tiver mais remédio, daí o que você vai fazer, né? Não estou falando contrário à medicação, tá? Estou falando contrário à medicação como alternativa para resolver nossos problemas. A medicação tem função de minimizar sintomas e muitas vezes é importantíssimo na nossa vida, mas eu preciso entender uma diferença entre diminuir sintomas e transformação moral. Medicamento psicotrópico não faz transformação moral. Senão, Deus já tinha feito essas pílulas no centro espírita e a gente estava dando essas pílulas no centro espírita para as pessoas se transformarem moralmente. O remédio psiquiátrico para o pânico, para a depressão, para a ansiedade, eles diminuem sintomas para dar um respiro para o sujeito fazer as suas transformações. Mas eu não posso acreditar que uma depressão se cure com medicação psiquiátrica. Isso está claro para vocês, né? Poucos fizeram assim com a cabeça. O resto está lá na medicação achando que agora está melhor, né? Pois bem, ainda quero trazer mais uma colocação de Allan Kardec. Ficamos com a pergunta, o que quer dizer elevar os sentimentos? Mas trouxe mais esta colocação. O progresso intelectual realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase do avanço geral da humanidade. Impotente, porém, ele é para regenerá-la. Aí a gente está vendo que o buraco é um pouco mais embaixo. O progresso intelectual, ele marca uma primeira fase, porque o progresso intelectual nos diferencia dos mundos primitivos. Olha que coisa boa!
Na escala de 1 a 5, tudo que nós desenvolvemos em termos de progresso intelectual nos ajuda a não sermos mais os espíritos primitivos. Mas é a primeira fase do desenvolvimento. Os mundos de provas e expiações são a primeira etapa depois dos mundos primitivos. Tem nada de bonito nisso. Do 1 ao 5 está no 2. E para chegar no 1 não precisou fazer esforço nenhum, porque é criado direto no 1. Então assim, primeira fase, bem pequeno, bem pequeno. E se você se sente ofendido com isso, vai para terapia, porque uma criança de 2ª série se sentir ofendida de estar na 2ª série, ela tem um problema. Meu bem, é a 2ª série que você está, e tudo bem. E você vai se desenvolver, e você vai aprender novas coisas, e você vai crescendo, mas tem um movimento, tem um tempo. Uma criança de 2ª série que queira ir para o 2º ano do ensino médio, junto com o seu irmão, ela tem um problema grave. E aí ela vai dizer, mas eu já sei fazer todas as continhas de mais, de menos, de vezes, de dividir. Como que eu não posso ir para o 2º grau? Meu bem, mas essas são as continhas básicas, você não tem a menor noção do que tem lá no 2º grau. Mas olha aqui, ó, eu já sei escrever, consigo copiar um artigo científico. Ela pega lá um artigo do irmão dela da universidade e copia o artigo. É a gente copiando conduta externa, porque uma criança que copia um artigo científico e leva lá 3 meses para copiar, ela escreveu um artigo científico? Não, é a gente querendo fazer as mudanças de fora e acreditando que isso nos dá o status, como se tivéssemos feito a mudança de dentro para fora. É a criança copiando um artigo e como se ela tivesse escrito. Sou eu colocando a máscara de humilde, acreditando que eu sou humilde. Colocando a conduta de paciente, e aí alguém buzina lá atrás, eu respiro e digo, vai com Deus, meu irmão. E aí eu acho que eu já sou uma alma nobre. Vou parar de ficar dando esses exemplos, vocês ficam dando risada, e daí vocês desconcentram, né? Allan Kardec, então, nos diz que este desenvolvimento intelectual é impotente para regenerar a humanidade. Ou seja, você pode saber, isso não necessariamente te transforma para melhor. Resumindo assim, fica claro? Até porque muitas vezes o meu saber exacerbado, ele serve para humilhar as pessoas, ele serve para diferenciar quem sabe e quem não sabe, ele serve para excluir ou para constranger, como eu estou fazendo às vezes com vocês aqui. Então o conhecimento intelectual, ele vai se desenvolvendo, mas não chega a uma hora em que muito conhecimento intelectual gera transformação moral. Não é um copo que vai enchendo e transborda em educação moral. Nós estamos falando de uma outra ciência que precisa do desenvolvimento intelectual, sim, mas porque o desenvolvimento intelectual vai me oferecer recursos para o desenvolvimento de uma outra ciência, que é a ciência do desenvolvimento moral. E na Revista Espírita, vocês me desculpem que eu não trouxe a citação, não lembrava. Na Revista Espírita há um trecho onde Allan Kardec diz que futuramente se exigirá de uma mãe de família que tenha o domínio da ciência, da educação moral, como se exige de um advogado o domínio das leis. Porque hoje o meu filho é egoísta, eu vejo que ele não quer compartilhar o brinquedinho, e qual é o fundamento científico que nós temos para ajudar o filho a lidar com o seu egoísmo? Barganha, medo, agressão, opressão. Se você não emprestar seu brinquedo para o seu coleguinha, você vai ver a hora de chegar em casa. Aí ele empresta. Transformou moralmente? Se transformou menos egoísta agora? Meu filho, empresta. Mas pai, ele vai quebrar o meu. Se ele quebrar, a gente compra o outro, meu filho. Não há problema. Transformou moralmente? Eu não quero emprestar, porque no outro dia ele também não me emprestou o dele. Tá bom, meu filho, mas ele é um coitado, você tem que emprestar para ele. Porque se ele é assim, esse problemático, você também não tem que se comparar com esse tipo de gente. Transformou moralmente? Criança orgulhosa, qual é a fundamentação científica de educação moral que a gente usa? Opressão.
esses tempos, uma senhora me disse assim, uma moça, ela disse, Marla, não sei o que eu faço com meu filho. Ele tinha 4 anos de idade. Aí ele fez lá alguma coisa equivocada, ela chegou para ele e disse, pois você vai para o cantinho do pensamento pensar sobre o que você fez. Aí ele foi para o cantinho do pensamento. E lá, sentadinho no cantinho do pensamento, ele olha para ela e diz, sentar no cantinho do pensamento você pode me obrigar, mas o que eu vou pensar você não pode me obrigar. 4 anos de idade. Aí ela disse, o que eu faço com essa criança? Eu não sei. Eu justamente não tive esse pequenininho para não passar por essa fase horrorosa aí. O que você faz? Você tem vontade de moer uma criança dessa de 4 anos de idade, né? Não vou te obrigar a pensar. E hoje as crianças estão denunciando a falência desses nossos métodos educacionais. Porque quanto mais você quer apertar, mais eles resistem, mais te constrange. E a gente está descobrindo que não é pela via da opressão que se transforma moralmente. E nós não nos transformamos moralmente pela via da opressão. E os meus pais, ou o meu pai em especial, que apanhou feito um condenado do pai dele, não se transformou numa pessoa melhor pela via da opressão. Nós precisamos de outros recursos. E mesmo isso que parece o máximo que é o desenvolvimento intelectual, não é o método da educação moral. Então, primeiro quero trazer para vocês aqui a lógica da educação. Allan Kardec, neste texto, não era Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, porque ele assume o codinome de Allan Kardec para publicar os livros da doutrina espírita. Existe um texto chamado Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública, e ele faz uma fala a respeito da educação que eu acho que cabe perfeitamente para as nossas reflexões, porque nós estamos falando de educação moral, e antes mesmo de Allan Kardec, ele já falava da educação intelectual e da educação moral. E ele diz assim, a educação, ela exige ainda um conhecimento profundo do coração humano e da psicologia moral. Um conhecimento perfeito dos meios mais apropriados a desenvolver nas crianças as faculdades morais, físicas e intelectuais, e um tato especial para aplicá-los a propósito. Estes meios, repito, devem ser estudados como se estudam os remédios da medicina. Então, olha o convite que Allan Kardec faz de que nós precisamos de um conhecimento profundo do coração humano, de como as coisas se dão. Porque eu dizer que eu não posso ter raiva, ou que eu não posso ficar triste, não tem mudado a minha raiva ou a minha tristeza. Diga-se de passagem, quando eu me nego a viver o contato com a minha tristeza, aumenta a possibilidade de eu entrar em depressão. Nós precisamos de um conhecimento profundo do coração humano. Quando Allan Kardec diz que a fé não se prescreve, ele está nos explicando que não adianta dizer, você tem que ter fé, você tem que acreditar em Deus, você tem que orar. Uma pessoa que fala isso é porque não compreendeu o coração humano, porque ninguém me falando, você tem que ter fé, faz com que eu tenha fé. Ela não se prescreve como se prescreve um remédio. Precisa de um conhecimento profundo do coração humano e da psicologia moral. O que quer dizer a psicologia moral? Essa ciência do desenvolvimento da alma. Porque existe a psicologia cognitiva, que fala, é a ciência que fala de como o cérebro se desenvolve, que fala de como melhora a atenção, de como se trabalha com o raciocínio, o pensamento lógico. Isso é uma ciência cognitiva. Existe uma psicologia corporal e existe uma psicologia moral. A psicologia moral vai falar de como se dá o desenvolvimento da moralidade do ser humano, de como que um sujeito egoísta vai se trabalhar em egoísmo, como o orgulhoso, vaidoso, ciumento, invejoso vão se trabalhar. É uma ciência que fala do desenvolvimento moral. Precisa de um conhecimento perfeito, olha, não é pouquinho conhecimento, é de um conhecimento perfeito dos meios mais apropriados de desenvolver as faculdades morais. Porque há que se saber como se desenvolve as faculdades morais. Não é dizendo, meu filho não faça assim, não bata no seu coleguinha, não bata no seu coleguinha, e eu batendo na criança.
Não fala assim com ele. E eu falando assim com a criança, não precisa de um conhecimento perfeito, dos meios apropriados de desenvolver nas crianças as faculdades morais, físicas e intelectuais. Precisa ter tato para saber como faz isso. E esse tato tem nos faltado tanto. Volto no exemplo da tristeza. Chega alguém triste, depressivo, a gente não tem tato nenhum. Diz, nossa, mas por que você está triste, minha irmã? Bota um sorriso no rosto. E aí ela coloca um sorriso no rosto e não volta mais. E um sujeito depressivo, a gente diz, que isso? Isso é falta de Deus, você tem orado? E aí o sujeito se mata, porque além da desgraça da vida dele, ele ainda não tem Deus, né? Então não sobrou mais nada, ele só achava que tinha Deus, não tem Deus e termina por se matar. A gente olha para algum suicídio e diz, você sabe para onde você vai se cometer suicídio? E a gente olha para uma pessoa com raiva e diz, nossa, mas você não é espírita? Como que você está com raiva? Isso aí é a falta de tato, de manejo. Esses tempos chegou um moço na nossa casa espírita, a gente tem um grupo específico de tratamento para depressão, e ele chegou dizendo, Marlon, hoje eu me envergonho tanto, porque hoje quando alguém sabe que eu estou em depressão, as pessoas vêm com um monte de conselhos, e eram os mesmos conselhos que eu dava para as outras pessoas, mas hoje eu vejo que isso não leva a nada, que isso não ajuda a nada, faz a gente só se sentir pior. Mas era o que eu falava. E vinha alguém com depressão e eu dizia que tinha que se animar, que tinha que sair, que tinha que ter força de vontade, que tinha que ser feliz, que tinha que lembrar de Deus. E hoje, quando as pessoas falam isso, o máximo que dá dentro de mim é uma vontade de mandar a pessoa calar a boca. Mas nem isso eu faço, porque Deus fica olhando e pensando, chatice. Porque não teve tato, não conseguiu perguntar como você se sente. Posso fazer algo por você? Você espera alguma coisa de mim? A gente não tem tato. E não tem tato porque não tem fundamentação da psicologia moral, porque não tem entendimento de como se dá o processo de transformação moral. E aí eu pergunto a vocês, o que é essa tal dessa psicologia moral, ou desta educação moral, podemos usar esse termo? Educação moral é até melhor, porque mais Allan Kardec se refere. O que é isso? E como que isso vai adentrar as nossas vidas e as nossas instituições? Veja que lá, no Livro dos Espíritos, na questão 685A, eu faço questão de falar a questão, o número da questão, porque quando você vai olhar no índice, você não acha sobre educação. Não é nota de rodapé, é um comentário que Allan Kardec faz dentro da Lei de Trabalho, 685A, quando chegar em casa dê uma olhadinha se você não lembra. E lá na Lei de Trabalho, ele está falando da pobreza, dos velhinhos, e que chega num momento em que não tem mais a mesma força para continuar trabalhando, e se espera que uma sociedade equilibrada economicamente consiga suprir a necessidade dessas pessoas que hoje não têm condição de manter o mesmo ritmo que mantinham quando estavam ativos. E aí ele diz, só que uma sociedade como essa só se constrói pela educação. E aí ele vai fazer toda uma colocação a respeito da educação moral. E ele diz, mas não da educação intelectual. Nós estamos falando da educação moral. E aí ele faz uma colocação que eu adoro. Ele diz, mas não da educação moral pelos livros, e sim da educação moral como a arte de formar caracteres. Então ele está falando de uma educação moral que não é livresca, que não é teórica, que não é do se você é espírita, você não faz isso, você tem que, você deve, você isso, você aquilo, tudo enquanto racionalidade ou enquanto teoria. Ele está falando de uma educação moral que não se dá pelos livros, mas da arte de formar caracteres. E diz mais, que o dia para que a sociedade viva equilíbrio é porque essa arte foi conhecida, estudada e vivenciada. Então aqui Allan Kardec fala de uma arte, mais do que uma ciência, de uma arte
de conseguirmos mudar a nós mesmos. Conseguir se transformar numa pessoa melhor não vai acontecer em decorrência de um acúmulo de informações do intelecto. A transformação moral vai se dar por um outro meio, por uma outra ciência, ou então por esta outra arte, que é a arte que nós espíritas precisamos aprender para utilizarmos conosco mesmos e para que utilizemos nas nossas palestras, nos nossos grupos de estudos, na evangelização, no atendimento fraterno, aonde quer que a gente se encontre. Uma outra arte, que é a arte de formar caracteres. E quando chega alguém no centro espírita, dizendo que é ciumento, que tem desejo de trair o seu marido, que tem vontade de matar o cachorro, que tem vontade de fazer isso ou aquilo, que vai largar o seu trabalho, eu preciso entender qual é a arte de formar caracteres para que eu consiga manejar essa pessoa. Porque o que nós temos feito ainda é um discurso intelectual ou um discurso moral pelos livros, mas muito poucos de nós entendemos qual é a arte de formar caracteres. E é disso que a gente pretende falar, desta arte. Mas sabe o que é o mais legal de tudo isso? É que esta arte não precisa ser encontrada fora da doutrina espírita. Olha que coisa triste. Ela já está dentro da própria doutrina e nós não enxergamos que Allan Kardec já tinha falado disso. Como que nós vamos conseguir nos modificar em profundidade? Como que alguém que chega com os seus desequilíbrios, com os seus problemas, com as suas dificuldades, como que nós vamos auxiliar este sujeito a lidar com este mundo interno? Como que nós vamos ajudar o alcoolista a se livrar do álcool, o compulsivo sexual, o compulsivo por falar mal dos outros, invejoso, vaidoso, orgulhoso, isso que todos nós em alguma medida somos? Como que a gente vai lidar com isso? Allan Kardec já tinha perguntado aos espíritos. Os espíritos já tinham respondido e nós não tínhamos prestado atenção. Estou falando em generalidade, eu imagino que alguns de vocês já prestaram atenção nessa pergunta. Mas ela está lá no livro dos espíritos. E a grande maioria não. Então quando alguém me pergunta, olha, eu sou alcoolista, como que eu faço para largar o álcool? O que a gente responde? A gente responde um monte de coisa que a pessoa tem que fazer. Mas não atentou para Allan Kardec. Quando alguém diz, eu não consigo perdoar, eu guardo mágoa, ressentimento, eu vejo que em alguma medida eu alimento o desejo de vingança, o que eu faço? Aí vai vir alguém abobado com uma visualização do negócio, fica vendo luz na pessoa, fica fazendo não sei o que, Aonde que você tirou isso? Os espíritos não falaram isso para Allan Kardec. Nem falaram de oração, nem falaram de caridade. Porque isso que a gente diz, né? Tem que ir para o centro espírita fazer caridade, tem que fazer oração, tem que fazer evangelho no lar, tem que receber o passe, tem que ir na casa espírita. Os espíritos não falaram nada disso para Allan Kardec. Para quem não sabe do que eu estou falando, vamos lá para a questão 919 do Livro dos Espíritos. A pergunta textual é: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Olha a profundidade da pergunta. Se você vê alguma inclinação má, se você tem alguma dificuldade comportamental, se você tem algum problema moral, ou se alguém te aborda com essas questões, a pergunta que Allan Kardec faz é: qual o meio prático? Prático, o que eu tenho que fazer no meu dia a dia? O meio prático mais eficaz, o melhor de todos, para que se melhore nessa vida e para que eu não seja arrastado pelo mal que ainda domina em mim. Estava lá no Livro dos Espíritos. E qual é a resposta que os Espíritos dão? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo.
Acreditamos que eles estavam se referindo a Sócrates, porque Sócrates faz do conhece-te a ti mesmo e do nada em demasia as bases do seu pensamento filosófico. O conhece-te a ti mesmo, olha que coisa interessante, era a inscrição que estava no templo de Delfos. Quando nós falamos do templo de Delfos, nós estamos falando de uma inscrição de 650 anos antes de Cristo. E as pessoas iam para o templo para consultar a pitonisa. A Pite era uma médium que entrava em transe, e então o que eles acreditavam é que ela trazia as respostas provindas do deus Apolo, o deus do conhece a ti mesmo, do nada em demasia. E então aquela jovem, se concentrando e entrando em estado de transe, trazia as respostas para as pessoas. Mas olha que fantástico, porque antes de entrar no templo, estava lá no pórtico: ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecereis os deuses e o universo. Conhece-te a ti mesmo e conhecereis os deuses e o universo. Se as pessoas entendessem bem a resposta ao que estava escrito, elas nem entravam no templo, né? Chega lá, eu queria saber o que eu faço com a minha mulher, queria saber o que eu faço com a minha raiva, queria saber como que eu lido com a minha depressão. Aí você chega lá e está lá: ó homem, conhece a ti mesmo e conhecereis os deuses do universo. Já entendi, volto para casa e vou me conhecer. Mas as pessoas não entendiam e entravam no templo e faziam pergunta para a pitonisa. E alguns eu imagino que ela respondia: você não leu lá no pórtico? Então, né? Se fosse eu, pelo menos ia dizer: você não leu no pórtico? Agora veja o detalhe. Eu preciso que agora você respire fundo, concentre, porque aqui está o grande detalhe. Allan Kardec recebe como resposta que o autodescobrimento é o método de transformação moral. Acompanhou a frase? Lembre dessa frase: o autodescobrimento é o método de transformação moral. É pela via do autodescobrimento que nós nos transformamos moralmente. Por que eu estou dizendo que isso é delicado? Porque depois vocês vão vir com uma pergunta: Marlon, aí eu reconheci que eu sou orgulhoso, o que eu faço? Volta para Allan Kardec. Allan Kardec, espíritos, a Janete disse que é orgulhosa. Qual o meio prático mais eficaz que ela tem de melhorar esse orgulho e de não ser arrastada pelo orgulho? E o que vai responder para a Janete? Conhece-te a ti mesmo. Tá, eu já reconheço que eu sou uma pessoa agressiva. Como que agora eu lido com a minha agressividade? Como que eu transformo a minha agressividade? Allan Kardec, pessoal que está perguntando. Tendo uma pessoa agressiva, qual é o meio prático que tem dela melhorar e dela não ser tomada pela agressividade? Qual a resposta que os espíritos dão? Autodescobrimento. O autodescobrimento é transformador. Você não tem que fazer mais nada. Conseguiu acompanhar? O autodescobrimento é que transforma. Se você tiver que fazer alguma coisa a mais, é ação egóica, muito possível construção de personas e de aparência, porque veio de fora para dentro. O autodescobrimento é o método de transformação de dentro para fora. E isso aqui é o grande marco de quem vai conseguir compreender Joana de Ângeles e a proposta do Espiritismo, e de quem não vai conseguir compreender. Que o autodescobrimento é o método de transformação moral. Não é conhecer num sentido de mapear para saber agora o que eu preciso mudar. O autodescobrimento é a ferramenta
para mudar. Eu preciso saber ou reconhecer que eu sou alcoolista. Ok? E como que eu lido com o meu alcoolismo? Como que faz para não ser mais alcoolista? Segundo a doutrina espírita. Porque segundo a psiquiatria você toma um remédio. Segundo Alcoólicos Anônimos, você faz abstinência só de hoje. Segundo a psicologia comportamental, você muda os comportamentos. Segundo não sei o que, cada um tem um método de transformação. O método de transformação moral do espiritismo é o autodescobrimento. E isso não é o Marlon que está falando porque ele é psicólogo. É Allan Kardec quem pergunta aos espíritos: quando qualquer um que quiser seguir esta doutrina, desejar modificar-se para melhor, quando as pessoas que nos lerão no futuro verem-se arrastadas pelo mal e não quiserem mais, o que elas precisam fazer? E a resposta é se conhecer. Porque se elas se conhecerem, elas não serão arrastadas pelo mal. Se elas se conhecerem, elas se transformarão moralmente. O nosso método é o autodescobrimento, que leva à autocura, que leva tudo ao equilíbrio, à harmonia do ser, ao estado de plenitude, de paz. O autodescobrimento é o método ou o instrumento de transformação moral da doutrina espírita. O que vocês acham disso? Não faz outra coisa para se modificar. Apenas se conhece. É tudo. Autodescobrimento, segundo a proposta de Allan Kardec, é tudo. O resto que você fizer é anexo, é aparência, é construção passageira e momentânea de um ego impermanente, mas não é transformação moral, adaptação social, adequação comportamental. Você chame do que você quiser. Tudo isso pode fazer parte da nossa sociedade, mas o elemento transformador é o autodescobrimento. Eu estou vendo vocês agitados porque vocês querem ir no banheiro, porque vocês estão vendo que o café está chegando, ou porque vocês estão pensando nisso. Meu Deus do céu, e agora que história é essa de autodescobrimento? Eu queria agora que nós fôssemos um grupinho de 15 pessoas sentadinho em roda, para a gente poder ouvir o que cada um entendeu disso. Porque eu tenho a sensação, quando eu falo estas coisas que estão aqui, que a gente entendeu, mas não entendeu bem. Entendeu, mas não compreendeu. Fez uma educação moral pelos livros. Então eu vou propor uma outra coisa para vocês, para a gente colocar em prática esse negócio. Querem? Propondo agora. Pense em qual é a sua maior questão moral. A sua mais significativa. Você não vai ter que falar. Qual é a sua grande questão moral? Porque a gente tem um monte de penduricalhos, de atrapalhos e tudo mais. Mas, em geral, numa encarnação existe uma situação que se configura mais grave, que interfere mais nas minhas atitudes, no meu jeito de ser. Estabeleça a principal questão moral que você tem pendente aí. E se você não tiver, vai embora, porque você está muito longe de entender a proposta de onde é. Você não entendeu nada de nada de nada. Tá sendo, você está no -6, não -0, você é -6. Antes de casar, eu dizia assim: eu tenho uma questãozinha bem pequenininha com orgulho. E eu era arrogante desde muito pequeno,
dizia só questãozinha com orgulho, mas depois que eu lidar com essa questãozinha, eu já achava que eu ia direto pro céu, assim. Aí eu casei. Aí tive que dividir decisões, tive que dividir dinheiro, tive que compartilhar as questões. Tínhamos que decidir se a cortina ficava aberta inteira ou só a metade, porque um queria inteira, o outro queria metade. Tive que decidir se a adoção da criança é de 3 anos, 2 anos, 8 anos, 7 anos, se é menino, se é menina, o que é. Aí começou a aparecer um negócio que eu nunca tinha visto dentro de mim. Porque estava tudo tão bonito, né? Fazendo faculdade, estudando psicologia, dando curso no Centro Espírita, fazendo palestra pelo Brasil. Estava lindo assim. Eu me senti um missionário, enviado de Jesus Cristo para salvar o universo. Aí quando eu tive que casar e ver a questão do horário, né? A pessoa desgraçada do lado com aquele soneca, e 15 minutos toca aquele negócio, 15 minutos toca aquele negócio. Você já tem vontade de chegar lá e dar aquele telefone na parede, porque você podia dormir mais 1h30, aquele soneca te acordando de 15 em 15 minutos. Aí apareceu um monstro dentro de mim, eu digo, gente, que coisa boa ter casado. Porque se eu não tivesse casado, eu ia achar que eu ainda era aquela criatura iluminada. Ia ser mais um que ia desencarnar e virar texto de Manuel Flamengo de Miranda. Que desencarnou achando que ia ter uma luz imensa, aí chega lá um fusquinho, assim, um negocinho cinza. Gente, mas o que aconteceu aqui com essa bateria, né? Mais um. Aí, graças a Deus, a gente casa, a gente tem filho, né? Porque a gente acha que ama indistintamente. Uma amiga chegou para mim e disse, Marlon, eu já estou na fase do amor universal. Eu já não vivo mais o amor de um para um. O meu já é um amor pela humanidade. Eu digo, meu Deus, que coisa boa, porque eu vim te convidar para um trabalho assistencial que a gente vai fazer, e era verdade. Eu tive lá para convidá-la para um trabalho assistencial. Eu digo, que coisa boa, porque eu vim justamente para te convidar, que a gente vai começar um trabalho num asilo, as velhinhas estão muito depressivas, estão para baixo, a gente vai lá visitar, fazer algumas atividades com elas, levar o evangelho. Ai, mas daí eu já não posso. Porque eu tenho tanto amor por essas velhinhas, Marlon, eu tenho tanto amor, que quando eu chego lá eu fico muito mal. E daí eu acabo não conseguindo ajudar de tanto que eu amo as velhinhas. Então vê o horário que vocês vão, eu fico em casa vibrando por vocês. Né? Então o Marlon estava à beira de ir para o céu, essa amiga já está vivendo a fase do amor universal. Eu, ela, Chico Xavier, ó, um trio ali conduzindo o planeta para a evolução. Quem mais faz parte desse meu grupo aqui? Se você não achou teus defeitos, você está junto com o meu grupo, casa ou casa de volta, né? Tenha filho, faça mais alguma coisa, porque daí nas relações parece que essas coisas aparecem, né? Emergem. E óbvio que você pode passar a tua relação inteira culpando teu marido ou tua esposa. Você pode dizer que são os teus filhos que te tiram do sério e que a sociedade é um problema. Mas se você tiver um pingo de vergonha na cara, você vai reconhecer que as questões são tuas, né? Conseguiu eleger uma questão, pelo menos quem conseguiu eleger uma questão principal? Levanta o braço. O resto não conseguiu. Refletir, gente, sobre a nossa vida é essencial. Há quem diga assim, as pessoas me perguntam, como que a gente faz o evangelho no lar? A gente abre a esmo ou vai na sequência? Sabe qual que é a minha resposta sempre para o evangelho no lar? A gente avalia como foi a semana. E frente às pendências da semana, a gente vai buscar o texto que nos ajude a reavaliar a nossa semana. E depois, você leu lá sobre a cólera. E óbvio que você não mudou de uma hora para outra. Você teve uma outra semana tomado pela cólera em outros momentos. Qual é o texto que você vai ler no Evangelho? De volta à cólera. Porque você vai achar ali textos, você vai achar palavras e ideias que você não tinha achado na primeira leitura. E na outra semana, nós podemos ler a cólera de volta. E na quarta semana, dá para ler 4, 5, 10 vezes o mesmo texto. E depois que você já sabe decorado, você vai ler a cólera em Emmanuel. Depois você vai ler a cólera em Joana de Ângeles. Depois você lê a cólera Manuel Flamengo de Miranda.
Depois você volta para Kardec. E assim você vai pensando a tua vida, e eu tenho certeza que depois de um tempo isso vai te modificar, porque você está fazendo uma reflexão pessoal. Então o Evangelho no lar, ele não é leitura de livro. Eu preciso ler o Evangelho de ponta a ponta em outros horários. Eu vou ter que ler o Evangelho, porque o Evangelho não é momento de fazer leitura de livro. Evangelho no lar é momento de reflexão. Seja sozinho, no casal, com a família, onde a família se reúne em torno das ideias do Cristo para ter uma vida melhor, para ter uma semana mais harmônica. A leitura do Evangelho a gente faz lá, mas a gente vai escolher os temas do Evangelho com base nas nossas questões. Agora, qual é o grande buraco? É que passa uma semana inteira e a gente não consegue refletir quais foram as nossas questões, a gente não consegue perceber onde a gente pisou na bola, a gente não consegue reconhecer quais são os nossos problemas. A gente sabe dos problemas do outro, a gente sabe qual é o texto do Evangelho que o marido tinha que ler, a gente sabe qual é o livro que o filho tinha que assistir, e alguns de vocês, mesmo estando aqui, neste momento de reflexão, estão pensando, fulano tinha que estar aqui, fulano tinha que ter vindo nessa palestra. Porque a gente sempre vai pensar mais sobre a vida do outro do que sobre a nossa própria vida. Não é verdade? Eleita a nossa questão moral, a grande pergunta é: como que eu vou mudar isso? Como que eu vou mudar essa questão dentro de mim? A nossa tendência, como eu dizia para vocês, vê se alguns de vocês pensaram isso, é ir para a oposição. Eu sou orgulhoso, então eu tenho que ser humilde. Eu sou vaidoso, então eu tenho que ser simples. Eu sou ciumento, então eu preciso me desapegar. Eu sou invejoso, e aí nós vamos querendo fazer pontes em oposições, onde essa oposição vai fazer nada mais, nada menos do que gerar máscaras dentro de nós. Para lidar com estas minhas questões que me tomam, para lidar com os meus vícios, para lidar com o meu comportamento vicioso, a resposta é a mesma: o autodescobrimento. Mas sabe o que isso nos remete? A pensar que estas coisas elas não vão mudar do dia para a noite. Vocês não ficam com essa sensação que se a gente tiver que se conhecer, esse negócio vai levar muito tempo para mudar? Fica com essa sensação? Não. Por quê? Porque a nossa transformação moral, ela se dará ao longo de muito tempo. Não há dúvida disso. Eu quero trazer para vocês uma reflexão para a gente juntar com isso, e a parte mais amarga agora vem junto com isso que eu estou trazendo para vocês. Daí vocês se adoçam no café e a gente volta para fazer um fechamento. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Opa. Depois a gente volta. Aqui. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 4, ele faz uma classificação dos mundos que compõem todo o nosso processo de desenvolvimento moral. Desde o ser humano criado simples e ignorante até os espíritos puros que um dia nós seremos. Lembra bem que nós temos dentro desta escala de 1 a 5, o primeiro que são os mundos primitivos, morada dos espíritos destinados às primeiras encarnações da alma humana. Nós somos um mundo primitivo? Prove. Né? A gente ainda tem os comportamentos primitivos, não tem? A gente às vezes tem comportamento pior do que um animal. Triste, né? Agora pensando bem, né? Pior que um cachorro. Nossa, o Mar vem lá de Curitiba para ficar humilhando a gente, dizer que a gente é pior que um cachorro. Mas é. Então estamos lá, já fizemos um grande desenvolvimento e saímos do mundo primitivo, já somos nós. Mundos de expiação e provas. Olha a classificação de Allan Kardec para mundos de expiação e provas.
onde domina o mal. Se Allan Kardec tivesse louco nessa hora, o Espírito de Verdade tinha intervindo. Fazia uma intervenção. Fazia, não deixou passar nada. Então, para ele dizer que nos mundos de provas e expiações domina o mal, e na própria sequência do texto, ele vai dizer que o que caracteriza o mundo são os espíritos que nele habitam. Então, para dizer que na Terra predomina o mal, ele está afirmando que em nós, habitantes da Terra, o mal predomina. E aí eu pergunto a vocês, você enxerga o mal predominando aí dentro? Predominar quer dizer mais mal do que bem. Gente, olha para mim, menino novo, deixou a família, gastou a gasolina que podia ficar rodando em Curitiba, não ganha nada para vir fazer palestra e falar do espiritismo. Vocês veem o mal predominando aqui em mim? Eu olho para vocês, todo mundo bem comportado, educado, a recepção, né? Já disse, meu irmão para lá, meu irmão para cá, a gente cumprimenta todo mundo, passa primeiro no café, porque tem um selvagem que nem isso, nem dentro do espírito consegue fazer. Traz primeiro café, a gente bem educadinho, bonitinho. O mal predomina em vocês aqui, eu estou olhando a carinha de vocês, todo mundo arrumadinho, perfumado, educado. Predomina o mal? Porque a gente olha o mal predominando lá no político corrupto, a gente olha o mal predominando no delinquente que está lá no presídio, a gente olha o mal predominando no sujeito que está lá no hospital psiquiátrico, neles a gente vê. Mas Allan Kardec disse que a Terra, neste mesmo capítulo, que a Terra deve ser comparada a um presídio, a um subúrbio, a um hospital ou a um sítio malsão. Essas são as 4 expressões de Allan Kardec: presídio, hospital, subúrbio e sítio malsão. Se você não enxerga o mal na tua vida atuando, você é o paciente do hospital psiquiátrico que acha que está lá só para dar uma passadinha para ver o pessoal como que está. Certa vez entrei numa unidade masculina e tinha um monte de paciente ajoelhado no chão e um outro que era pastor com a mão na cabeça, curando os pacientes. E aí veio correndo e dizendo: doutor, eu estou curado, não preciso tomar mais medicação. Eu digo: meu Deus, mas o que está acontecendo aqui? Fui lá no pátio e estava a cena do pastor curando os pacientes. É a gente, na Terra, achando que a gente é bom, achando que o bem predomina, que somos missionários, que estamos no centro espírita ocupando um papel para ajudar as pessoas a se desenvolver, que somos melhores do que os outros. Porque, claro, no hospital psiquiátrico tinham pacientes que ajudavam, porque o ajudar fazia parte do tratamento. Então a gente precisava de paciente que ajudava a dar banho nos outros, o outro paciente ajudava a levar para passear, o outro paciente ajudava a levar o papel higiênico e as toalhas, mas eles faziam isso enquanto uma terapêutica, porque continuavam sendo pacientes psiquiátricos em tratamento, e a forma de tratar era ajudando. E assim muitos de nós estamos aqui trabalhando, mas isso não nos faz menos delinquentes, isso não nos faz menos transtornados, isso não faz com que o mal não predomine em nós, mas podemos nos tratar através do trabalho, ou podemos nos tratar através das doenças, e alguns de nós escolhemos nos tratar através do trabalho. Mas não é porque eu estou trabalhando no presídio que eu não seja um detento, um delinquente. Porque todo presidiário, mesmo os que estão lá em colaboração, são presidiários e cometeram algo de errado para estar lá. É como pensar que alguém está lá no presídio porque está colaborando junto com a equipe técnica, acredita que ele não cometeu nada de errado. E aí você chega e fala: qual foi a tua pena? Não, eu estou aqui só dando uma ajudada para o pessoal, né? Estava faltando gente, vim aqui para dar uma ajudada. Esta cena patética de um sujeito num presídio que acha que não tem
que não cometeu crime e que não tem uma pena, é a mesma cena patética de nós na terra, achando que o bem predomina em nós. Patético. Porque o bem só vai predominar quando nós estivermos nos mundos felizes. Veja, nos mundos felizes ainda existe um tanto de mal. Porque Allan Kardec classifica onde o bem sobrepuja, vai ter mais bem do que mal. Mas o bem em absoluto, ainda não. O bem em absoluto, apenas nos mundos celestes, morada dos espíritos depurados. Então nós estamos aqui nos mundos de provas e expiações com o predomínio do mal, mas exigimos de nós uma conduta do predomínio do bem. Olha que interessante, porque se estabelece a metade, nós estamos na metade da esquerda, mas exigimos e nos comparamos com a metade oposta, não é gente louca? É gente louca. Você está na metade inferior, mas se comparando com a metade superior. No mínimo, isso revela a arrogância que a gente tem. Porque não consegue se enxergar no lugar que está. Como presidiário ou paciente psiquiátrico que não entendeu por que está lá. Vocês acham que eu peguei muito pesado de dizer que a gente é louca? Eu posso arrumar uma outra palavra, se for o caso, para amenizar. Transtorno mental, né? Algum déficit, né? De cognição, atenção e moralidade. Sei lá, a gente pode. Mas no fim, o sujeito que está aqui na Terra, se comparando com os mundos felizes, que é os finalmente, porque olha a diferença, aqui nós estamos começando, lá nós estamos terminando. Alguém que confunde o começo da caminhada com o fim da caminhada, eu não encontro outra palavra melhor para falar isso do que uma pessoa louca. Olha que coisa interessante, este percurso dos mundos de provas e expiações, aonde há o predomínio do mal, para os mundos felizes, aonde há o predomínio do bem, ele vai levar tanto tempo, que Deus oferece um mundo específico para isso, chamado regeneração. Veja o termo regenerar a alma. A alma que predomina o mal vai se regenerar para que nela predomine o bem. Isso é um processo que se dará ao longo de várias reencarnações, do predomínio do mal, regenerando-se para que um dia nela predomine o bem. Não é bonito isso? Mas por que eu trouxe esse quadro? Para que a gente enxergue que isso vai levar muito tempo, tanto tempo, que nós temos um mundo específico para a regeneração das nossas almas. Porque aqui na Terra se espera que o sujeito tenha consciência do mal que habite dentro de si e que consiga mantê-lo sob domínio. E por isso Allan Kardec fala, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que fazem domar suas más tendências. Elas estão ali, mas estão domadas. Alguém me lembre que eu vou retomar isso depois do nosso café, porque a gente precisa discutir com mais clareza o que é domar. A gente também não entendeu bem claro domar as más tendências e a gente fala adulterar, a gente faz uma adulteração ao invés de domar. Alguém que consegue me lembrar? Anota aí, lembra. Então o que eu estou dizendo para vocês é que a gente está aqui no predomínio do mal e vamos levar um percurso enorme para chegar no predomínio do bem. Não se exige de quem está na Terra predomínio do bem, porque senão não estaria na Terra. O que nos classifica como seres humanos na Terra é o predomínio do mal. Querem que eu dê um exemplo bem legal para vocês?
O que existe de mais belo na humanidade não é o amor? Então vamos começar com o casamento. Vocês já viram alguém casando com um mendigo porque pensou assim, coitado, falta de oportunidade, não tem trabalho, não tem uma casa, acredito que se ele tiver uma vida melhor, ele vai conseguir se desenvolver. Ô mendigo, quer casar comigo? E aí casou. Viram alguém fazendo isso? Aonde vocês viram alguém fazendo isso? A deputada Soninha de São Paulo. Vamos lá investigar o amor dela. Casa com mendigo. Por que a gente não casa com mendigo? Porque a gente casa com o homem da minha vida, com o homem que vai me fazer feliz. E eu vou me casar com este para realizar o meu sonho do casamento. A gente não faz pensando no outro. A gente faz o tempo inteiro pensando na gente. E filho, vocês viram alguém dizendo, eu tenho pavor de criança. Mas já que está uma fila tão grande no plano espiritual, eu vou ter aí uns 5, 6 para dar uma encaminhada. Viram alguém fazendo isso? Não. Quando que a gente tem filho? Porque o filho é o meu sonho de ser mãe ou de ser pai. Porque eu quero mudar a minha vida. E os filhos vão me fazer feliz. Não é o filho de qualquer um. Porque o que eu sou para o meu filho, eu não sou para o filho da vizinha. Porque é o meu filho. Olha quão egóico está aí. Olha quão egoísta nós somos. Até no que existe de mais sublime, que é o amor de mãe, ele é completamente, ou quase por inteiro, egoísta. Mas um egoísmo que antes era só eu comigo, e agora estou eu com o meu marido. Eu com o meu marido e com o meu filho. Eu com a minha família. Então começa-se a expandir este laço, mas ainda é um laço muito egoísta. Nós temos família, mas ainda o egoísmo predomina na relação familiar. O patrão, quando nos manda embora, nós ficamos morrendo de raiva. Mas quando aparece uma proposta para ganhar o dobro do nosso salário, alguém já disse, não vou aceitar, porque, poxa, consideração, né? Estou aqui já há quanto tempo, eles estão contando com o meu trabalho, é o dobro, vai aumentar os benefícios? Não, mas o meu compromisso é aqui, eu vou dar apoio para o pessoal aqui. Alguém faz isso? Não faz. Porque a gente o tempo inteiro está pensando na gente. E quando o patrão nos manda embora e não pensou na gente porque ele está pensando nele, a gente fica com raiva do patrão. Mas ele também está pensando nele do mesmo jeito que a gente pensa na gente. O tempo inteiro nós atuamos pautados no egoísmo. O tempo inteiro. Mas não reconhecemos. E por não reconhecer, ficamos com uma sensação de que o mal não existe. Meu Deus, olha o Marlon aqui fazendo palestra. Aonde que está o egoísmo do Marlon? De vir fazer palestra, mas se ele não gostasse do microfone, ele não ia estar aqui. Se ele não gostasse de um púlpito, se não gostasse de aparecer, se não gostasse de falar para as pessoas, não ia estar aqui. Porque os introvertidos não vêm fazer palestra. Quem que vem fazer palestra e pegar microfone? Os exibidos. Então eu não vou fazer palestra pensando, puxa vida, está uma porcaria o nível desses palestrantes, essas pessoas não estudam, eu vou me desinibir, vou fazer um curso de oratória, vou aprender a me portar no público e vou fazer palestra. Quem vem fazer palestra são os exibidos. E então nós temos o orgulhoso que vem para o púlpito por orgulho e o orgulhoso que fica sentado e que não vem para o púlpito porque quer se esconder. Todo mundo orgulhoso. Assumiu função no centro, mas porque gosta de liderar. E por nós termos sido hábeis em deixarmos a coisa bonita, nós vivemos um momento grave de achar que nós somos bonitos. Porque nós já conseguimos controlar a língua e não falamos para a pessoa, vai se ferrar. E a gente fica quieto quando ela fala uma besteira. A gente fica com a sensação que já é espírito elevado e que perdoa. Eu perdoei. Agora, a questão dele é com Deus e Deus que vai fazer justiça, porque eu de verdade, eu já perdoei. E essa pessoa acredita que ela perdoou e que nela predomina o bem. E quando a pessoa cair, vai dar um gostosinho aqui dentro.
mas a gente já faz o gostosinho ficar quieto, porque senão vai parecer espírito inferior. A gente já faz o gostosinho ficar quieto e fala, que pena, né? Mas é a lei de causa e efeito, né? As pessoas aqui fazem, aqui elas pagam. Tem um ditado que diz, a justiça tarda, mas não falha. E como a gente já sabe que falar justiça tarda, mas não falha, revela desejo de vingança, eu agora não falo mais. Eu só sinto. Só levanto a sobrancelha. Nossa, fulano faliu. Me mandou embora. Mas depois que eu descubro que levantar a sobrancelha e mexer a cabeça entrega o meu desejo de vingança, fulano faliu. Ai, vamos orar por ele. E aí me dá a sensação que eu já sou um espírito nos mundos felizes, capaz de orar pelos meus inimigos. E aí eu estou maravilhoso. Foi Deus quem errou, porque eu deveria estar nos mundos felizes, fechou turma, não deu tempo de preencher a minha vaga, porque eu mudei agora nos últimos 5 anos, mas já estou engatilhado que assim que eu desencarnar, é para lá que eu vou. E nós espíritas, né, fizemos um combinado de vir à Terra para dar um upgrade, né, no mundo, e depois que der uma elevada, vamos de volta da onde nós viemos, dos mundos felizes, porque em nós habita o mal, mas bem pequenininho, porque a maior parte é o bem, classificação dos mundos felizes. Gente, olha que coisa triste. Eu faço questão de trazer citação para vocês verem que não é eu que acho. Olha a frase, e essa frase não é Allan Kardec, é Santo Agostinho, porque Allan Kardec podia ter se atrapalhado no meio do caminho, mas é Santo Agostinho dizendo: nos mundos de regeneração, o espírito do mal não perdeu completamente o seu império. Ou seja, mesmo nos mundos de regeneração, onde nós estamos fazendo um esforço enorme para isso, lá ainda há vários momentos onde o mal impera. E Santo Agostinho diz: não avançar é recuar. E o espírito que não investe significativamente no seu processo de regeneração volta a habitar os mundos de provas e expiações. O mal predomina dentro de nós. E segundo o que nós viemos construindo até aqui, dentro desta lógica, não há outro caminho para não ser arrastado pelo mal que não o autodescobrimento. Não é tentar enfiar o bem, não é se acabar na oração, não é fazer caridade, não é reprimindo e fazendo o oposto. O nosso caminho, o método de transformação moral da doutrina espírita, o instrumento que nos levará ao não predomínio do mal, se chama autodescobrimento. E é disso que nós precisamos entender um pouco mais. Eu vou interromper por aqui, você pode fazer sua pergunta aqui, ou pode fazer por escrito, porque eu queria que vocês fizessem mais perguntas a respeito disso, para elaborar bem esse negócio, porque na volta eu vou atender daí essas perguntas para que isso fique claro, que o nosso método de transformação moral é o autodescobrimento. Se você não conseguiu pensar no teu caso, no teu exemplo, o que entra o autodescobrimento aí, como que o autodescobrimento vai te ajudar a mudar isso, escreva, traga aqui para frente, tem papel lá atrás para que a gente construa essa ideia, tá bom? Então nós vamos para o intervalo. Ó, já está tudo arrumadinho, olha que coisa maravilhosa. Não se entupam de comer, tá? Delicadeza.